Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar continuidade e prosseguimento, convido você a se inscreva, deixe seu like, seus comentários e compartilhe este vídeo. Quero nesta ocasião estar trazendo algumas considerações sobre um texto bíblico que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Especificamente eu quero estar tratando sobre esta palavra aí que está sublinhada em destaque, que é a palavra este termo aí, no caso, curados. Nós temos esse texto bíblico que é uma citação feita pelo apóstolo Pedro, referente ao texto de Isaías, capítulo 53 e o versículo 5. Algumas pessoas têm mencionado e dito que este termo aí, curados, esta palavra, ela faz referência unicamente a uma cura espiritual. Isso é dentro da linha que segue a visão e a interpretação dentro do cristianismo, que Isaías, capítulo 53, faz menção à pessoa de Jesus Cristo. Seguindo essa linha, pessoas têm mencionado, então, que a cura, dentro deste texto bíblico aí, esta palavra aí, curados, ela faz referência à cura somente espiritual. E esta palavra aí, ela não pode ter o sentido e a ideia de uma cura física. Bem, partindo desse pressuposto, uma vez que o texto mencionado e usado em Isaías, ou melhor dizendo, o texto usado aí em 1 Pedro 2,24 é uma citação de Isaías 53,5, nós devemos de levar em conta e em consideração o que, primeiramente, o texto hebraico e o texto da Septuaginta fazem menção, uma vez que esta citação feita por Pedro é extraída de Isaías 53 e o versículo 5. Quando nós vamos no texto hebraico, o que nós encontramos lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, referente à palavra curados, nós encontramos lá o verbo hebraico rafá, que se encontra lá conjugado no tronco nifal. E o sentido primário deste verbo é curar. Curar literalmente de doenças. Não trata especificamente que é somente usado para cura espiritual, segundo defendido por algumas pessoas. A ideia de Isaías, capítulo 53, o versículo 5, quando fala ali sobre cura, esta palavra ali, este verbo ali, no caso do seu sentido primário, ele pode ser usado tanto para cura espiritual quanto para cura de doenças físicas. Então, essa ideia de querer restringir e dizer que esta palavra ela tem a ideia simplesmente de cura espiritual, ela é uma ideia que não tem uma fundamentação gramatical de forma coerente e sensata dentro da sua totalidade. O que tem se dito é algo relativamente parcial, e não o que de fato este verbo quer dizer na sua forma total. Então, nós temos ali o verbo rafá, que traz literalmente a ideia de uma cura completa, tanto espiritual quanto cura de doenças físicas. Quando nós vamos no texto grego da Septuaginta, nós encontramos lá o verbo iatemen, que vem da raiz iaomai, que também tem o sentido ali sentido primário ali de curar, no sentido de curar doenças físicas, curar espiritualmente, trazer frescor. Então, a ideia desta palavra, quando é usada, ela tem o seu sentido abrangente. Ela não está restrita unicamente a curar pessoas no sentido espiritual e dizer que não pode curar no sentido físico. Isso não é verdade. O que, de fato,
tanto a palavra no texto grego da Septuaginta ou no texto hebraico, ambas têm o sentido ali onde expressam que a cura pode ser tanto espiritual quanto curas de doenças físicas. Isto é o que nos informa tanto o texto hebraico quanto o texto grego da Septuaginta. Partindo desse pressuposto, daremos agora uma olhada no que na forma que está esta palavra curados do texto grego do Novo Testamento de 1 Pedro 2, 24. Olhando agora o texto grego de 1 Pedro 2, 24 do Novo Testamento, nós podemos ver aí esta palavra que está colocada em destaque, que está sublinhado, que é o verbo grego iatete, que vem da raiz iaumai, que é, no caso, o mesmo verbo utilizado no texto grego da Septuaginta, lá em Isaías capítulo 53 e o versículo 5, que é correspondente ao verbo, a raiz verbal rafá, que ocorre no texto hebraico. Então nós temos aí, no caso, esta mesma palavra que é usada lá. Sendo assim, essa palavra aí, como eu já dito de antemão, ela não se restringe unicamente a uma ideia de uma cura unicamente física, espiritual, por assim melhor se dizer, mas ela também abrange também a ideia de cura física. Ela é usada no sentido, dentro da sua totalidade, no sentido completo, no caso, né? O seu significado expressa uma ação completa, tanto de cura física quanto cura espiritual. Este verbo pode ser usado tanto para um quanto para outro. Seu sentido é amplo e abrangente. Olhando agora a concordância Strong, nós podemos ver aí a raiz deste verbo yatet, que provém do termo grego iaumai, que é definido da seguinte forma pela concordância Strong: cura geralmente de doenças físicas, às vezes espirituais. Então, através da definição da concordância exaustiva Strong, já se pode ter uma ideia do que eu já tinha dito de antemão, que é uma ideia expressa por este termo grego, que tem um sentido abrangente e não simplesmente restrito ao uso para cura espiritual, conforme alguns têm alegado, se utilizando do texto de 1 Pedro 2, 24. Então, segundo o léxico grego de Tyler, também pode-se perceber aí que está tratando especificamente sobre o termo grego iaumai, e mostrando nesta parte sublinhada ali que este termo grego é correspondente a este vocábulo hebraico, a rafá, que tem ali o significado de curar. Pode-se perceber que tanto quanto no grego, quanto no hebraico, não se encontra nenhum léxico ou dicionário que vai dizer que esta palavra grega ela é restritiva à ideia de somente cura espiritual. E muitos querem utilizar então o texto de 1 Pedro 2,24, que é uma citação de Isaías 53, 5, para dizer que a ideia é somente cura espiritual. Mas não. Tanto no texto grego da Septuaginta, quanto no texto hebraico massorético de Isaías 53, 5, ambas as palavras, ambos os vocábulos, tanto no grego quanto no hebraico, ambos podem ser utilizados no sentido abrangente para cura física e cura espiritual. Essa ideia de querer limitar, se utilizando de 1 Pedro 2, 24, é uma furada, porque acaba apresentando uma interpretação manca mediante a abrangência e a amplitude dentro do seu campo de significados
que estes termos podem expressar e têm a oferecer. Então, quero concluir aqui, no caso, as minhas considerações respectivamente sobre essa questão. Eu espero que ajude. Deus abençoe as vossas vidas e até um próximo vídeo.